tá? É assim que calcula. Tem mais exercício? Deixa eu dar uma olhada. Tem. Vamos ver como que a gente está de tempo aqui. Acho que tá, que dá. Estão conseguindo pegar, pessoal? Como é que tá aí por enquanto? Esse eu achei um pouco mais complexo. É, Também Assim, um pouco achei. mais difícil de visualizar o que está acontecendo. Então, né? Exatamente. Por essa aqui é uma aula importante, justamente, que ela dá esse passo a mais, né? Para a gente poder calcular aí os detalhes da normal padrão e das próprias ideias de distribuição de probabilidade, né? Mas, enfim, né? Espero aí que os exercícios ajudem. Isso aqui não tem como aprender sem fazer exercício, não, viu? Tá bom, tá bom. Continuando aqui. Vamos fazer mais este exercício aqui. Então, acho que esse é o último, né? É o último. Vamos lá. Determinada escola quer dividir as classes dos alunos de acordo com o QI, resultando em classe. Coisa horrível, né? Acho que hoje em dia acho que isso nem é permitido pelas regras atuais do Brasil, né? Em alguns países isso foi moda por um tempo. Você criar estratificação de alunos por QI, né? Mas eu tenho a impressão que a legislação brasileira, inclusive, não permite isso. Só um minuto, acender a luz. Mas vamos lá. Então, a escola quer classes em que os alunos com mais dificuldade, que são 30%, QI mediano com 40% e alto com 30%. Tá. Sabendo que o QI ele tem média 100 e desvio padrão de 15, quais as notas de corte de cada uma dessas turmas? Hum, hum. Olha só, hein? Ao invés de QI, poderia ser talvez, né, a média. Tinha na minha faculdade um negócio parecido com isso, viu? Só que não era QI, né? Era nota, né? A faculdade de letras, você tinha um ciclo básico de 2 anos, em que as pessoas faziam matérias gerais, e aí depois você ia para uma especialização. E tinha aquelas especializações muito concorridas, por exemplo, inglês, francês, né? Elas eram muito, muito concorridas. A pessoa fazia letras em inglês, letras francês, e outras eram bem menos concorridas, tipo clássicas e vernáculas, né? Linguística era intermediária, então quem ia fazer linguística era uma coisa meio termo, né? E tinha um pessoal que ia fazer só português mesmo, né? Que era vamos dizer assim, o mínimo, né? Que era obrigatório, mas tinha pessoas, eu acho, que faziam só português. Teoria literária também, né? Que era uma especialização possível, que também era bastante concorrida, né? Então, tinha uma coisa, esse ranqueamento, eu lembro que o pessoal do movimento estudantil achava horrível, todo ano tinha protesto para mudar e tal, porque apenas algumas pessoas que conseguiam ir para aquelas especializações mais desejadas. Pois bem, vamos lá, como que a gente calcularia, com base nestes valores, essa estratificação social aqui dos alunos, né? Coisa horrível. Vamos lá. Pois bem, ok, tem média de 100. Acho que eu vou fazer tudo no Excel aqui. Colocar nota média, né? Nota média. População. 100. Tá? Desvio padrão. População. 15. Teremos uma situação em que extrato superior. 30%. Extrato intermediário. 40%. E extrato com S ou com X, hein? Não, extrato com S. Né? Extrato inferior, também 30%. Só que
esses valores aqui, eles dizem respeito à largura do extrato. Os limites inferiores e superiores são diferentes, né? Limite superior, limite inferior. O extrato superior, o limite dele é 100%. Todos com a nota maior. E o limite inferior é, na verdade, o limite superior menos esse cara aqui, 70%. Já o extrato superior intermediário, o limite superior dele é 70%. E o limite inferior é 30%. E o limite inferior é 30% e o inferior do inferior é o zero. Tá? Então, nós queremos, com base nesta média e nesse desvio padrão, chegar a uma situação em que o extrato superior tem entre os 100% maiores e os 70%, o intermediário entre 70% e 30%, e o inferior 30%. Como é que a gente faz isso aqui? Vamos pensar um pouquinho. E é sempre bom desenhar antes, tá? Então, vamos lá. Então, desenhar aqui uma normal. Você vai ter cortes aqui em 70%. Você vai ter um Z aqui e outro Z aqui. Vou chamar Z70. E o outro Z30. De tal modo que neste pedaço aqui você vai ter 30% da população, estudantes. Aqui no meio você vai ter 40%. E aqui desse lado também vai ter 30%. Vou colocar uma flechinha também. Também vai ter 30%. Tá. Então, a gente quer saber quais seriam. Primeiro, a gente pode calcular o valor Z daqui de baixo. E aí, a partir do valor Z, eu acho que a gente consegue calcular, usando esta fórmula aqui, o valor da nota de corte. Tá? Então, em primeiro lugar, vamos determinar qual que é esse Z70 aqui. Que valor de Z separa 30% superior do resto? Hein? Que é esses 30% superior dos 70% do resto. Vou chamar esse cara aqui de Z70. E outro eu vou chamar de Z30. Já vou colocar aqui os valores. Quais que são esses valores aqui? Nesse caso aqui, eu acho que basta olhar na tabela. Pronto. Qual que é o valor aqui que vai separar os 70 do resto? Aqui, olha. Olhando aqui, a gente vai ver que esses valores aqui, 70 está bem no meio desses dois valores. Então, qual que é o valor Z70? Qual que é o score Z que separa os 70% superiores melhor, os 30% superiores dos 70% inferiores? Alguém pode me dizer o valor Z, olhando na tabela? Aí. Tá aí, tá praticamente anotado na lousa, hein? Pessoal, tá alguém aí? Oi, prof. Vamos lá, Aqui. vamos lá. Alguém pode falar então qual que é o valor Z que separa os 30%? Oi? Não, só estou dizendo que eu estou aqui, mas não sei qual é a resposta exata. Ninguém? Alguém? Alguém? Consegue aí? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Né? 3? Nada, nada? Então, né?
Aqui entra naquele caso em que o valor não está exatamente na tabela, mas ele está um valor intermediário entre esses dois valores aqui, tá? Então, o certo é você pegar entre o 0,502 e o 0,503. Então, 0,525, tá? Então, esse valor aqui seria 0,525, é isso, né? É isso, 2025. E não é em porcentagem, não, número geral. 0,525, perfeito, é isso mesmo. Então, que é esse valor, o valor que fica entre esses dois valores aqui, 0,525. E agora, precisamos descobrir onde fica esse P30 aqui, né? O problema é que a tabela ela começa no 50, né? Porque é do zero para frente e o valor Z0 ele acumula 50% aqui na distribuição de probabilidade acumulada, tá? Que é justamente essa linha do meio aqui. Como é que eu faço para ver um valor que está aqui à esquerda da linha central, hein? O que fazer nessa situação? Podemos aproveitar simplesmente o fato que a normal é simétrica. Oi? Alguém já ia falar aí? Não, não sei se a ideia seria diminuir de casa, diminuir mais o para baixo do zero. Não sei também. O efeito prático vai ser isso. A gente vai tentar pegar probabilidades abaixo de 50%, mas se aproveitando da propriedade da simetria da normal, tá? Vamos raciocinar. Olha, vou fazer um 30 mais bonitinho aqui. Tá. Vamos olhar mais de perto esta normal aqui, tá? Então, aqui no meio tem o score Z igual a zero, que divide a normal em duas partes, né? Então, aqui é 50 e aqui também é 50. Mas a tabela só começa a partir desta segunda metade aqui, ou seja, da 50, né? Tá. Mas se eu sei se essa parte aqui fosse é exatamente igual à primeira parte, eu poderia pensar num caso em que você separa também os 30% aqui, ao invés de separar os 30% inferiores dos 70% superiores, eu poderia pensar o contrário, os 30% superiores e os 70% inferiores. Acabaria, um viraria o mesmo de outro, e aí eu descobriria que, na verdade, a gente já calculou, que a gente já calculou esse valor que separa os 30% superiores dos 70% inferiores. A única diferença é que eu preciso, então, pensar que eu tenho que calcular até os 50%, tirando esse 30%. Tá? E aí, o resultado ficaria, então, o quê? Vamos pensar um pouquinho aqui, tá? Aqui é o 0,56, né? Então, 0,56 chega no 70. Calma aí, calma aí, calma aí. Até eu tô me confundindo com isso aqui, poxa. 0,70, aqui é o 70. Então, se eu excluir os 30, se eu excluir o meio daqui, né? Então é menos meio, né? Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, menos meio. Só que, na verdade, como é do outro lado da tabela, é negativo. Perfeito. Então é simplesmente menos esse cara aqui. É mais fácil do que a gente está pensando, né? É simplesmente o negativo dele. Tá? Pronto. Então, vamos calcular então as notas de corte. Então, preciso de uma nota de corte que seja igual a 0,52,5 desvios padrões da média e também menos 0,52 desvios padrões da média. Vamos utilizar esta fórmula aqui e voilá.
Então, isso aqui... tá, eu vou colocar assim. Média, corte superior. Média, corte inferior. Média, corte superior é igual a média, que é 100, vezes esse cara daqui... Não, desculpa. Mais esse cara daqui desvia os padrões da média. Resultado, 107 ponto alguma coisinha. E a corte inferior é simplesmente também a mesma coisa, a média mais este cara aqui desvia os padrões da média. Resultado, 92 e pouquinho. Então, resultado. O aluno que tem uma nota de 107 para cima está no extrato inferior. O que tem 92 para baixo está no extrato inferior. E se você tiver entre 107 e 92, você está no extrato intermediário. Tá bom? É isso que, então, resolvemos esse último problema. Certo? Se eu quiser aqui tirar o valor Z e colocar os valores calculados, então seria isso aqui. Vamos colocar arredondando, né? Aqui seria mais ou menos 107, a nota de corte, e aqui outro mais ou menos 92. Então, 40% dos alunos tiraram entre 92 e 107. Os de 107 para cima são os 30% superiores, os 92 para baixo, os 30% inferiores. Daria para fazer o raciocínio com qualquer valor dessa distribuição. Não precisaria ser 30, 40, 30, 40, 30. Poderia ser qualquer um usando o mesmo raciocínio. Tá bom? É isso, gente. Temos de conteúdo aí. Essa parte eu achei mais difícil, esses os últimos exercícios, mas aí eu estivesse reassistindo, aí qualquer coisa na próxima aula, se o senhor puder retomar um deles. O Jorge também falou, ver e rever essa aula. Por isso que eu gravei a aula, viu?